Tudo bem? O objetivo deste vídeo, então, é ir adiante no estudo dos nossos hidrocarbonetos, frisando hoje a nomenclatura dos hidrocarbonetos insaturados. Né? É uma sequência da videoaula 4 e a videoaula 5. Parte 3, então, da nomenclatura. Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos de compostos insaturados. O eteno, que apresenta ligação dupla entre carbonos, e o etino, que apresenta ligação tripla entre carbonos. Vejam que essas duas figuras iniciais, duas estruturas em 3D, elas são iguais. Porém, uma forma mais coerente de apresentar as ligações π é desta forma, meio curva, ou seja, mostrando, representando a esfericidade da molécula, quando apresenta uma ligação π e duas ligações π. Então, pelo fato da ocorrência de uma ligação sigma previamente à ligação π, ocorre um impedimento espacial, de forma que a segunda ligação ela encurta a distância entre os carbonos, dando esta estrutura de mais esférica ainda quando eu tenho duas ligações π. Mas as duas estruturas são aceitas, somente esta mais ideal, digamos assim, mostrando a esfericidade do composto. Fazendo uma retrospectiva dos assuntos que já conhecemos da nossa primeira grande função, que são os hidrocarbonetos, substâncias orgânicas que apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio em suas estruturas. Os hidrocarbonetos são subdivididos em subfunções, subgrupos, sendo eles os alcanos, os alcenos, os alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Os alcanos, já bastante estudados, possuem apenas ligações simples entre átomos de carbonos. São substâncias pouco reativas e também apolares. Fazendo também uma revisão sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos segundo a IUPAC. Nossos compostos todos obedecem à regra geral, onde existe um prefixo indicativo do número de átomos de carbonos na estrutura. 1 carbono, met, 2 et, prop, e assim por diante. Este prefixo vai estar ligado a um infixo que vai determinar o tipo de ligação existente entre átomos de carbono. Para o nosso estudo hoje, vamos nos deter no infixo em, que representa a presença de uma ligação, de uma dupla ligação, e um infixo in, representando uma tripla ligação. Quando nós temos duas duplas, vamos usar o infixo de em. Então, este prefixo vai estar ligado ao infixo e, por último, o sufixo. O sufixo vai nos dizer a que função orgânica o composto que eu estou analisando pertence. Só carbonos e hidrogênio pertence à função hidrocarboneto. Um exemplo de alcano, então, aqui nós temos um alcano com 6 carbonos, somente ligações simples entre átomos de carbono, são 6 tetraedros ligados pelos vértices. O seu nome, então, X é o prefixo indicativo de 6 carbonos. An é o infixo indicativo de ligação simples. E o sufixo indicativo do composto pertencer à função hidrocarboneto. Então, ano, alcano. Ele é um alcano chamado hexanos, então, que nós conhecemos no nosso dia a dia, o metano, bastante conhecido como o gás dos pântanos ou gás natural. Ele é produzido através da decomposição de lixo orgânico, principalmente. O propano e o butano são constituintes do nosso gás de cozinha. Então, os três presentes no nosso dia a dia com maior frequência: o metano, o propano e o butano.
A segunda subfunção, alcenos ou olefinas, são hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla entre carbonos. São muito reativos, exatamente pela presença da liga pi que existe entre os átomos de carbono, caracterizando-se por uma nuvem de elétrons neste espaço. Nomenclatura dos alcenos, então. É necessário numerar os átomos de carbono para indicar onde está a insaturação, a ligação dupla. O número deve estar precedido ao infixo. Então, prefixo mais o número que vai localizar a ligação dupla e a terminação ou por ser um hidrocarboneto. Vejam os dois exemplos. Esse primeiro exemplo, que tem 4 átomos de carbono. Por que nós iniciamos a numeração na extremidade direita? Exatamente por ser neste carbono que encontra-se a ligação dupla. E o segundo exemplo, a numeração começou na esquerda, 1, 2. No carbono 2 encontra-se a ligação dupla. Porém, se nós numerássemos da direita para a esquerda, carbono 1, carbono 2. Neste caso, vejam que a ligação dupla está exatamente no centro. Então, tanto faz nós começarmos a numeração na extremidade esquerda ou na extremidade direita. Então, nós vamos obedecer a ordem dos menores números e também começar a numerar, a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, escrevendo o nome desse composto, nós vamos primeiramente olhar quantos átomos de carbono nós temos. 4. Prefixo but. Hífen, localização da ligação dupla no carbono 1. Hífen, essa ligação dupla ela vai ser representada pelo infixo em. E finalizando com a letra O por ser um hidrocarboneto. Então, ele vai ser chamado but1eno. Neste caso, também pode-se omitir a numeração. Por quê? Porque ele encontra-se no carbono 1. Então, simplesmente nós podemos escrever o nome desse composto como sendo buteno. Está subentendido que a ligação dupla está no carbono 1. Então, quando as insaturações elas estão no carbono 1, é facultativo a escrevermos um número, ok? Agora, neste segundo exemplo, é obrigatório escrevermos o número 2, ou seja, localizando a ligação dupla. Então, vai ser but, tracinho, 2, tracinho, eno. But, 2, eno. But, 4 carbonos. 2, eu estou localizando a ligação dupla que é simbolizada pelo infixo em, terminando com o prefixo o. Podemos também escrever o número precedido à palavra, 2 tracinho buteno. Mas, atualmente, é mais aceito quando o infixo, quando nós temos um número no meio, né, seguindo esta regrinha. Tá? Mas vocês vão encontrar em vários artigos, vários livros didáticos, como o segundo caso. Mais frequentemente, o primeiro caso. Nomenclatura de alcenos, então, tudo ok. Seguindo para alcenos ramificados. A cadeia principal é aquela que contém a maior sequência, que inclui a insaturação, que é a ligação dupla. A numeração deve iniciar pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Veja que eu trouxe para vocês aqui 2 sequências de numerações. Em azul, carbono 1 até o carbono 8, onde nós encontramos a insaturação no carbono 3. E quando nós da direita para a esquerda, a insaturação encontra-se no carbono 5. Então, entre a numeração 3 e o número 5, nós vamos escolher o menor número possível. Então, é a regra dos menores números
possíveis para a insaturação. Então, aqui nós vamos ficar com a numeração da esquerda para a direita, porque o 3 é menor do que o 5. E observamos também que no carbono 5 eu tenho uma ramificação, um radical chamado metil. Então, obedecendo a regra, nós vamos escrever o nome desse composto, dizendo primeiramente onde está a ramificação. Ela está, o metil, que é representado pelo CH3, está preso no carbono 4, porque nós optamos pela numeração em azul, 4-metil. Toda a estrutura, a cadeia principal que contém a dupla ligação tem 8 carbonos, prefixo oct. Hífen, onde está a ligação dupla? Vocês poderiam dizer, professora, a ligação dupla está também presa no carbono 4. Claro, ela está entre o 4 e o 3, mas vou escolher o menor número possível. Então, entre o 3 e o 4, eu vou optar pelo 3. Oct 3-eno. Aí está o nome então do composto, 4-metil oct 3-eno. Principais alcenos. O eteno, ele é também conhecido como etileno, utilizado para amadurecer frutas que são colhidas verdes e recebem o gás para amadurecimento antes de chegarem ao consumidor, principalmente as bananas, né, que são as colhidas verdes, maçãs, e um jato de gás etileno é colocado sobre essas frutas e elas vão amadurecer com mais rapidez. O terceiro grupo de hidrocarbonetos importantes são os alcinos ou acetilênicos. Eles possuem uma ligação tripla entre átomos de carbono. Nomenclatura para os alcinos, então, segue a mesma regra. É necessário numerar os átomos de carbono para localizar a insaturação, que é a ligação tripla. O número deve estar precedido ao infixo. Quando esta insaturação não estiver no carbono 1. Então, vejam, 2 carbonos, etino, propino, butino. But, 4 carbonos, 2, porque está no carbono 2, ino. Então, neste caso aqui, não há necessidade de escrevermos prop 1, ino. Está subentendido que a ligação tripla está no carbono 1. Subentendido que está no carbono 1. Aqui, é obrigatório aparecer o número 2, por quê? Porque ela poderia estar poderia ser o butino ou but-1-ino. Nomenclatura de alcinos de cadeia ramificada. Vejam, escolhendo a numeração da esquerda para a direita, eu vou encontrar a ligação tripla no carbono 3. E se nós escolhêssemos da direita para a esquerda, a numeração em vermelho, a ligação tripla estaria no carbono 4. Então, entre o número 4 e o número 3, vamos optar pelo menor, que é o carbono 3. Então, vamos nomear este composto, inserindo uma caixinha de texto. Não esquecemos de, primeiramente, escrever os radicais. Vejam que eu estou trabalhando agora com uma cadeia ramificada. Este grupo se chama metil, outro metil, outro metil. Conforme os conhecimentos anteriores, os alcanos, quando eu tenho 3 grupos, 3 radicais iguais, eu vou agrupá-los e vou dizer trimetil. Onde eles se encontram? Bem, este se encontra no carbono 2, este também. Então, 2,2, tenho um terceiro que encontra no carbono 5, trimetil. São 3 grupos metil, ligados em diferentes carbonos. Então, falamos os 3 radicais presos na cadeia principal. A cadeia principal tem 7 carbonos, prefixo -ept, hífen. Onde está a ligação tripla? No carbono 3. 3-ino.
Então, o nome deste composto 2,2,5-trimetil-heptstrezino.